Fala, TCcinho! Tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu quero começar um projeto muito interessante aqui com vocês, que é APB, tá? Análise pós-banca. Espero que você ouça falar muito nisso, espero que isso pegue aí entre vocês, entre os alunos de arquitetura, entre os alunos que estão fazendo o TCC de arquitetura, porque, ao meu ver, isso é um conteúdo muito interessante, tá? Algo que vai somar muito para todos vocês e para mim também, com certeza. Então, o que é que vai acontecer aqui? Só para explicar um pouco para você, para te introduzir nesse processo. No vídeo de hoje, eu vou gravar uma análise, tá, de um dos trabalhos de TCC que passaram aqui, né, por a gente, de um dos mentorandos da gente aqui do TCC Nota 10. Então, eu vou mostrar esse trabalho, eu vou mostrar as soluções projetuais, eu vou mostrar a representação gráfica, eu vou mostrar essa diagramação. Eu quero abrir o jogo, eu vou mostrar tudo, eu vou compartilhar, vou mostrar as pranchas, vou mostrar tudo aqui para você, tá? Então, vai ser um processo que eu vou trazer projetos de valor, que eu considero que vai somar muito na sua vida, que vai ser muito interessante para o seu trabalho, né, para a sua vida acadêmica aí, tá? Então é isso, se você gostou dessa ideia, se você curtiu essa APB, essa análise pós-banca que eu vou fazer aqui, gostou disso que eu estou falando, gostou de tudo, curte esse vídeo, comenta, compartilha esse nosso perfil, né? Se inscreve aqui no nosso canal também, tá? E aproveita também para seguir a gente lá no Instagram, tá? Vou deixar o arroba aqui na descrição desse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, por outra rede social, segue a gente no YouTube. Então, YouTube, Instagram, Facebook, a gente tá em todas essas plataformas. Eu quero passar muito conteúdo para você. Eu vou gravar também alguns tutoriais, vou gravar muita coisa interessante, então fica de olho aqui, vai ter muito vídeo legal, tá bom? Então vamos lá. Vou explicar um pouquinho por que eu pensei nesse nome, análise pós-banca, né? APB, vamos pegar isso daí, hein? APB. E essa análise pós-banca eu pensei nesse nome porque na arquitetura a gente tem um processo que é a análise pós-ocupação, que a gente chama de APO. O que é isso? Quando a gente desenvolve um projeto de arquitetura, se eu faço um projeto, por exemplo, de uma clínica, e aí eu crio essa clínica, uma clínica de psicologia. Esse é um tema aleatório porque foi um projeto recente, uma clínica de psicologia. E aí essa clínica de psicologia, ela é criada, os profissionais estão trabalhando nela e tudo mais. O projeto é executado e os clientes começam a utilizar essa clínica. Com certeza, alguns pontos, alguns móveis, algumas portas, alguns detalhes assim, eles vão precisar ser analisados, né? Então isso é o que a gente chama de análise pós-ocupação, depois de o projeto ter sido executado, você vai fazer uma análise daquela execução, uma análise daquele local, daquele projeto, né? Se ele está funcional, se está servindo realmente para aquela necessidade daqueles usuários. Então, às vezes até precisa ser feito alterações, precisa ser pequenas mudanças, mas você precisa visualizar isso. Então, APO é um processo muito importante, né, num projeto de arquitetura, e a APB é uma análise de um projeto, né, de TCC após a banca, né? Análise pós-banca. Existe muita análise pré-banca, né? A gente faz análise pré-banca aqui na mentoria, que é justamente para ver os pontos falhos de um projeto, os pontos altos e como a gente pode melhorar um TCC de arquitetura. Mas a APB é uma novidade, acho que você vai gostar muito disso aqui que eu vou te mostrar, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu quero apresentar para você o projeto de uma das alunas que mais se destacou aqui na nossa mentoria, tá? O nome dela é Amália, ela era uma aluna que já nos conhecia, né? Ela já tinha feito curso, ou alguns cursos aqui na minha empresa de curso que eu tenho, de cursos, né? Que eu tenho. E aí era uma aluna muito conhecida e que entrou de corpo e alma, tá? No TCC Nota 10, na mentoria TCC Nota 10, né? Ela seguiu o cronograma, ela fez tudo certinho, assim, na ponta do lápis. Na verdade, ela foi até melhor
do que o planejado e chegou no TCC nota 10, tirou um 10 com louvor, né? A gente não esperava nada menos do que isso. Mentira, brincadeira, né? Mas foi muito legal, foi muito interessante ver esse processo dela aqui com a gente. Então vamos lá. Eu vou explicar, vou mostrar aqui o projeto dessa aluna, mas antes de apresentar aqui a minha tela do computador, eu queria falar para você como é que vai funcionar essa APB, tá? Essa análise pós-banca. E é o seguinte, eu vou passar o projeto dessa aluna, eu vou mostrar para você como é a característica dessa universidade. É algo muito importante de ser feito, tá, pessoal? Porque assim, o que a gente faz para uma universidade nem sempre é o ideal para todas as outras universidades. Na verdade não é, porque cada universidade ela é diferente, cada universidade ela tem sua realidade. Se eu pegar duas universidades da mesma cidade, do mesmo estado, até universidades que são assim particulares, podem ser até universidades do mesmo grupo, assim, às vezes tem umas redes, né, de universidades, tem essas coisas. Cara, é muito difícil que elas tenham o mesmo plano de curso, que elas tenham o TCC da mesma forma, tem muita diferença de um TCC para o outro. Então, por isso que eu discriminei pontos dessa análise pós-banca, porque eu quero mostrar esse trabalho e eu quero que mesmo que o seu trabalho seja diferente, mesmo que você diga, poxa, na minha universidade eu não preciso entregar isso, na minha universidade eu não preciso entregar aquilo, mas você pode visualizar nessa análise pontos que você pode aproveitar no seu trabalho, pontos que podem somar no seu projeto e pontos que você pode aprender, né, para chegar no TCC nota 10, tá bom? Então vamos lá. Quais são esses pontos? Eu separei aqui 3 pontos muito importantes. O primeiro deles é a estrutura do projeto, tá? É como ele foi estruturado, é como ele foi apresentado, tá ok? Então, tem a estrutura do projeto e também tem o segundo ponto, que é o tema, né? Que é a temática. Então, primeiro a gente tem a estrutura do projeto, depois a gente tem a temática. E o terceiro ponto é a representação. Esse da representação entra, na verdade ele meio que se destrincha em 2, que vira representação e vira diagramação. Que aí eu quero mostrar para você. Planta baixa humanizada, corte humanizado, render, como foi que realizou, se fez colagem, se fez diagrama, como foi que trabalhou com isso, tá? Eu quero mostrar realmente toda essa parte dessa diagramação / representação. Então focou nesses 3 pontos, né? Lembra aí desses 3 pontos: estrutura, temática, justificativa, essa parte de tema mesmo, e diagramação e representação, né, do projeto. Então esses 3 pontos eles vão ser os mais importantes aqui para poder a gente entender, para poder a gente analisar esse projeto, tá bom? Então é isso, vamos analisar aqui esse TCC de Amália, vamos nessa. Vamos compartilhar aqui a tela, bora lá. Deixa eu ver até se eu consigo tirar essa representação do... Não, vai com cara de... Bora, vamos nessa. Olha só. Esse é o trabalho de Amália, tá? Eu vou até dar um zoom aqui para a gente focar só nessa parte da capa. Nesse trabalho dela, a gente tem aqui essa parte da capa, tá bom? E aí, essa capa que a gente desenvolveu, na verdade, que a gente colocou aqui, né? Que quem desenvolveu, quem desenhou essa capa foi o orientador dela. O orientador dela é um artista, né? Dá pra ver aí. É o projeto dela desenhado aqui, ficou muito interessante. Então, quem tem a possibilidade, quem tem a chance de ter um orientador que desenha tão bem como esse orientador dela, vai estar bem na fita aí, né? Vai estar apresentando muito bem o seu projeto e foi bem legal. Então ele fez esse croquis aqui e colocou na capa, tá? Vamos lá. Capa de um TCC, ele é uma parte muito importante do projeto, né? Porque ele precisa apresentar ou o seu projeto ou a sua temática, né? Não necessariamente as duas coisas. Tem muito aluno que pergunta isso: nossa, eu preciso colocar uma capa que seja mostrando o meu trabalho, que seja mostrando o meu projeto, assim eu posso falar da minha temática. Por exemplo, é uma clínica, é uma escola
para criança com problemas psicológicos. Assim, vamos lá, uma escola voltada para crianças que precisam de um acompanhamento psicológico. Pronto, se você tem um tema desse, você pode fazer algo relacionado ao tema, né? Relacionado a essa questão infantil. Não necessariamente precisa ser o projeto em si, né? Aqui ela escolheu um croquis do projeto porque tá muito bom esse desenho, tá muito representativo do que é o projeto dela, vocês vão ver, vocês vão entender mais sobre ele. E aí vamos lá. Passando aqui pela capa, a gente tem a parte aqui da contracapa, tá bom? Vamos lá, só para você entender aqui de como é esse trabalho, né? Na verdade, essa representação que a gente coloca, essa apresentação que a gente coloca aqui, na verdade, isso daqui, ó, você tá vendo que tem esse lado aqui, ó, que tem esses elementos, que é a página da esquerda. Então imagina que é um livro aberto, assim, ó. Isso aqui é um trabalho, na verdade vou pegar um que tenha o formato igual, ó, horizontal. Então a gente tem aqui o trabalho e é como se tivessem as páginas abertas, ó. Páginas abertas, então eu tenho a página da esquerda e a página da direita, tá bem? Essa página aqui, ó, é a da esquerda e essa aqui é a da direita. Então, só para você entender que quando você vê uma página assim, ó, que parece, imagina aqui uma linha divisória no meio, né? Página da esquerda e página da direita, tá bom? Então vamos lá, ó. Essa página aqui da esquerda e da direita é muito importante porque esse lado aqui, ó, que é a contracapa, né? Essa parte aqui, a gente precisa colocar as informações, né, da universidade. Por quê? Porque essa capa dessa diagramação, ela é mais simples, assim. Você está vendo que ela não vem assim o nome do orientador, ela não vem o nome da universidade, até o nome do trabalho é como se fosse uma logomarca aqui, né? Ele não é o anteprojeto de de um centro especializado em reabilitação, enfim, é realmente diferente essa forma de mostrar a capa aqui, né? Vamos lá, não é toda universidade que permite isso, tá? Tem universidade que permite que você faça um trabalho de forma mais gráfico, como é esse que eu estou apresentando aqui para vocês, e até eu já falei nesse vídeo, né? Cada universidade é diferente, cada universidade tem sua realidade. Tem universidade que é muito técnica e não deixa você fazer um trabalho tão diagramado assim. E muita gente me pergunta o que é esse trabalho, por que é tão bonito esse caderno, essa diagramação. Então olha só, esse trabalho, isso que está aqui, na verdade, ele é a parte escrita. Então eu vou até mostrar para você aqui, eu trouxe, tá aqui na pasta, eu trouxe aqui as pranchas. Eu vou te mostrar direitinho e tem as pranchas desse projeto, tá? Tem tudo direitinho, vou apresentar ele inteiro aqui para você. Mas essa parte que eu estou te mostrando é a parte escrita. Então nessa universidade, tá? Tem várias universidades que permitem isso, tem universidades que não permitem também e tá tudo bem, a gente consegue fazer um TCC nota 10 independente da universidade, independente da forma de apresentar esse TCC. Mas nas universidades que permitem, sinceramente tem universidade, essa universidade no caso é assim, ela nem permite nem proíbe, né? Ela não tem uma regra, ela não tem uma norma dizendo, ó, não pode fazer TCC de uma forma que fuja da apresentação da ABNT. Se não tiver essa regra na sua universidade, significa que tá liberado, cara, tá tranquilo. Agora é claro, tem lá a sua universidade e tem a regra. O trabalho de TCC ele precisa ser totalmente no formato da ABNT, seguindo 100% das regras. Você vai seguir esse formato, tá bom? É até interessante, eu vou voltar para minha tela porque esse assunto é muito importante para te falar uma coisa. Se na sua universidade eles não proíbem, eles não têm nenhuma norma que fala que não pode seguir essa diagramação diferente e tudo mais, então tá tranquilo, tá bom? Veja só, até eu tenho uma dica muito interessante que eu falo muito isso para os meus alunos da mentoria, que é o seguinte, muitos deles me dizem que, cara, na minha universidade não tem muito claro essas regras de TCC, não tem muito claro se pode ou não seguir essa diagramação, essa questão de seguir as normas da ABNT eu entendi,
mas a minha universidade não tem isso. E aí veja, se realmente isso acontece no seu caso, o que é que você faz? Dá uma olhada nos outros trabalhos que passaram pela sua universidade, ou seja, trabalho de alunos que já se formaram ali, né? Do período anterior e tudo mais. Então dá uma olhada nesses trabalhos, não só do período anterior, era bom dar uma olhada de pelo menos uns 2 períodos anteriores aí, dos alunos que se formaram. Se tem alguém que ousou um pouquinho mais, né? Que saiu daquela diagramação tradicional de projeto científico, de monografia convencional e fez algo mais elaborado, algo diferente. Não precisa ser essa diagramação totalmente artística e tudo mais, para fazer como um livro, para fazer uma revista ou algo muito diferente assim, mas que ousou, que colocou um pouco mais de elementos e tudo mais. Tem universidade, por exemplo, já peguei muita universidade que não tem essa parte escrita para apresentar, são só pranchas, né? Principalmente na parte do sul, sudeste do país, que você entrega só pranchas. Aí já é diferente, você não vai ter essa parte desse livro, você não vai ter essa parte escrita, essa parte do caderno para apresentar no TCC2, mas você pode usar esses elementos gráficos que eu vou te mostrar, você pode usar essa questão do tema, você pode usar essa questão da estrutura, você pode usar essa questão da diagramação para pranchas também, porque isso que eu estou te mostrando, esse caderno, nada mais é do que pequenas pranchas, tá? São pequenas pranchas que são mostradas ali, que estão explicando o seu projeto. Se você tem um TCC que só pode ser apresentado em prancha, o que você vai fazer são pranchas maiores utilizando esses elementos que eu vou te mostrar aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar. Essa introdução foi importante e vamos lá. Estamos aqui na contracapa que tem essas informações da universidade, né? Temos mais informação de universidade, ficha catalográfica para colocar. Tem algumas universidades que pedem isso para biblioteca, né? Isso é para a biblioteca da universidade para colocar. A folha de assinatura dos avaliadores, do orientador, né? Examinador externo, interno. Isso também vai depender muito da universidade. Tem universidade que não tem externo, ou aqui são 4. Isso varia um pouco, tá? Mas banca é banca, né? E aí, vê só, tem aqui a parte dos agradecimentos, tá bom? Bem interessante aqui de a gente dar uma olhada. Tem a parte do resumo, né? Tem a parte aqui do epígrafe. Epígrafe, pessoal, é isso daqui. Eu gosto muito de usar epígrafe na estrutura do caderno. Lembrando que eu estou analisando aqui a estrutura, né? Agora. E aí, esse epígrafe, ele é legal porque ele separa um pouco essa questão aqui, ó, desse lado da banca, né? Desse lado da banca não, desculpa, dessa parte da universidade, dessa estrutura de um trabalho científico para poder mostrar aqui resumo, agradecimento, banca examinadora, ficha catalográfica, é uma parte meio que não fala do projeto. Eu sinto isso, né? Que ele fala mais do aluno, fala mais das questões da universidade e menos do TCC em si. O epígrafe ele vem meio que para dar aquele respiro, para dar aquela cortada, aquele impacto. E aí vem geralmente uma frase de efeito de um arquiteto, vem realmente uns elementos bem interessantes aí, para poder a gente começar a falar realmente do trabalho, ó, lista de figura, lista de gráfico, lista de tabela, lista de abreviatura. Não sei se a sua universidade tem isso, de novo. Eu sei que tem muita universidade com características diferentes, com formas diferentes de apresentar o trabalho, mas olha isso, analisando aqueles pontos que eu falei. Estrutura, temática e diagramação, tá bom? Vamos lá. E aí a gente tem aqui o sumário, né? O sumário bem legal, bem interessante, inclusive vários outros alunos usam esse sumário como referência para a criação dos seus trabalhos. É legal isso, ver um aluno usando a referência do outro aluno que já passou por aqui, né? Na hora de criar o seu TCC. E aí, nesse sumário, vamos entender um pouco aqui esses capítulos que ela utilizou. 5 capítulos, né? Normal, a gente costuma ver mais ou menos essa quantidade, 5, 6, 7, no máximo, capítulos ali.
E a gente tem aqui, ó, a introdução, que ela não utilizou como capítulo, tem aluno que utiliza como capítulo e tá tudo bem. Procedimentos metodológicos, né? Alguns chamam de metodologia, referencial teórico, referencial projetual, aspectos pré-projetuais e proposta. Depois tem aqui conclusão, referências e apêndice. Pessoal, essa questão da estrutura, de novo, cada universidade tem suas características. Tem universidade que não tem procedimentos metodológicos, tem universidade que tem universidade que não coloca o referencial teórico dentro dessa parte do TCC2, coloca, por exemplo, no apêndice do trabalho, porque referencial teórico serve só para você ter um embasamento ali na teoria. Referencial projetual também tem universidade que não utiliza. Realmente você não pode levar ao pé da letra essa estrutura e pensar assim, eu vou ignorá-la porque na minha universidade é diferente. Não, aí você vai estar cortando muito conhecimento e você vai deixar de aproveitar muita coisa interessante para o seu trabalho, tá bom? E aí eu vou deixar um pouquinho aqui mais em cima, só porque se eu deixar aqui no meio, minha telinha tá cortando, tá? Tá cortando o que eu tô mostrando aqui para vocês. Mas vamos lá. Aqui a gente tem, ó, uma capa de capítulo. O que é capa de capítulo? É realmente essa página que divide, né? Que vai começar o capítulo da introdução, né? Que não é um capítulo aqui, mas ela ganhou uma capa de capítulo. Então vamos lá, imaginem de novo, lembrando, a gente tem página da esquerda e página da direita dividida aqui, ó, no meio, uma linhazinha aqui imaginária passando no meio, dividindo essas páginas. E a gente tem aqui, ó, na introdução, a aluna falou, né, depois eu vou entrar mais a fundo sobre o tema dela, sobre o que ela trabalhou. Ela fez a introdução, ela utilizou alguns elementos gráficos. No capítulo 1, ela analisou os procedimentos, quer dizer, ela falou, né? Ela não analisou, ela falou a metodologia que foi utilizada para desenvolver o projeto dela, tá? Foi o capítulo 1 no caso, tá aqui, né? Curtinho. Vitor, mas isso está muito curto, só 2 páginas para cada capítulo desse. Veja só, pessoal, isso é um TCC de arquitetura, tá? Isso não é um TCC teórico, então realmente essa parte introdutória de metodologia, de introdução, de justificativa, de objetivos, isso daí não pode ser o principal do projeto, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Esse trabalho, eu quis trazê-lo como primeiro exemplo para vocês darem uma olhada, porque justamente ele apresenta isso muito bem. Ela é muito direta, tá? Ela apresenta aqui as ideias dela, por exemplo, procedimento metodológico, como ela vai trabalhar em cada etapa, esses 5 bolinhas aqui, ó, são 5 etapas, tá? Então ela é muito direta, dizendo que, por exemplo, tem aqui, ó, leitura, levantamento bibliográfico, pronto, é a primeira etapa. Ela fala como vai fazer esse levantamento bibliográfico, qual a metodologia utilizada, quais os temas que ela vai analisar, os autores, bum, acabou, sabe? Não fica enchendo linguiça, cara, banca. Claro que existem bancas e bancas, né? Cada professor é um mundo, cada cabeça é um mundo, cada professor nem se fala. Então, imagina uma banca com 3 professores. Aí a gente tira um pouco tem um pouco a noção de como é louco essa história de banca de um TCC, né? Mas assim, não vale a pena você enrolar, não vale a pena você encher linguiça. Tem uma coisa que o professor detesta, é aluno que enche linguiça demais, que enrola, que poderia falar algo de forma muito mais simples, muito mais direta. Então não caia na tentação de querer virar um autor reconhecido. Eu sei que a gente sempre tem essa impressão quando está fazendo um TCC, quando está escrevendo o texto do TCC, de que está muito curto, de que está muito simples e de que poderia melhorar isso, né? Mas cuidado, tá? Cuidado. Nesse ponto aí você pode se enroscar. E aí a gente tem aqui, ó, o nosso segundo capítulo, o referencial teórico. Não vou me aprofundar no referencial teórico, mostrar aqui o que foi que ela analisou, porque eu vou analisar o tema já, tá? Vou entrar mais a fundo nessa questão do tema dela. Ela tem o terceiro capítulo aqui, que é o referencial projetual, ou correlatos, né? Ou estudo de correlatos, ou estudo de caso, né? Tem esses sinônimos assim que podem ser utilizados na sua universidade, ou outros também.
vai depender aí da realidade dela. E aí tem um referencial projetual, ó, bastante imagem, tá vendo? Ela organizou bem nesse sentido. Capítulo 4 dos aspectos pré-projetuais, né? Um monte de tabela, de mapa, de imagem, de fluxograma. Tema bem interessante, né? Bem utilizado, não vou detalhar ainda não. Capítulo 5, que é falando da parte da proposta, eita, aí vem coisa, viu? Esse capítulo, meu Deus do céu, é grande, vamos lá. E aí realmente explicando a proposta dela, né? Ó, os elementos, diagrama, plantas humanizadas, mais diagrama, fachada humanizada, com aplicação de material, uma malha estrutural ali em uma planta baixa humanizada, layouts, perspectiva, um corte perspectivado aqui, um detalhamento ali em cima. Bom, aí a gente chega aqui na parte das imagens, né? Nessa parte final do projeto, que ela tem aqui as imagens. Geralmente se me mostrar assim as imagens, eu já sei que está terminando um TCC, porque realmente você só mostra as imagens no final quando você já tem explicado o seu projeto, né? Então tem aqui as imagens, ela colocou um textinho explicando cada imagem, tem uma fotomontagem aqui, ó, bem legal. Então elementos bem interessantes para mostrar, né? Tá explicando bem, tem imagem interna também do projeto, não é tão comum de a gente ver projeto de arquitetura assim com imagens internas. Hoje em dia está mais comum de ver esse tipo de apresentação do projeto, mas não é muito obrigatório não. E aí a gente tem aqui a conclusão, as referências bibliográficas, né? E a gente tem o apêndice dela, que é justamente as plantas, cortes e fachadas humanizadas, tá bem? Então tá bem legal aqui, ó, esse projeto, né? E isso é o caderno, tá? Esse caderninho aqui, que é a parte escrita do projeto, né? É até engraçado falar isso, parte escrita, porque ele é tão bem representado, tão bem diagramado, né? Que não parece a parte escrita, parece, sei lá, uma apresentação bem diferente e tudo mais. Mas esse projeto, ele ainda tem as pranchas, tá? Agora que eu mostrei para você a estrutura dele, eu vou mostrar para você as pranchas, tá? Bem rapidinho aqui, não quero tomar muito do seu tempo com isso, né? Porque o meu foco é mais mostrar a questão do projeto teórico ali, né? Do caderno, na verdade, não teórico, tá, gente? Do caderno. E aí tem aqui a planta de coberta do projeto dela. Ela tem aqui a planta baixa, acho que isso aqui é do térreo, é isso mesmo, do térreo. Tem a planta do primeiro pavimento. Ela usou um formato aí que aproveitava essa angulação do terreno, bem interessante. E ela tem aqui uma prancha com os cortes, os cortes, e outra provavelmente com as fachadas, né? Legal, bem interessante esse projeto, um TCC nota 10, né, que foi muito elogiado, né, que ele foi muito parabenizado, né, pela banca e tudo mais. Mas vamos lá, então eu mostrei para você aqui a estrutura desse projeto, desse caderno. O tema dessa aluna é um centro especializado em reabilitação para tratamento de infecção por arboviroses em João Pessoa, Paraíba. E aí, veja, é um tema bem interessante, né? Uma arquitetura voltada para essa parte de saúde. É até engraçado que não sei se foi por conta da pandemia, mas esses temas voltados para a saúde estão bem em alta hoje em dia com os TCCs de arquitetura. E aí, vê só, ela fez esse tema, né, realizado para um centro de tratamento, tal, para pessoas com problemas decorrentes de arbovirose. E aí é bem interessante que quando eu entro nessa parte do tema, que é o meu segundo ponto da análise, eu já vou pular aqui para a introdução, né? É legal porque ela precisou explicar o que eram as arboviroses, explicar essa questão da reabilitação, explicar a questão dos ambientes que eram necessários para esse tratamento, né, para essa reabilitação. Usou muita coisa do Ministério da Saúde, muita norma voltada para isso, então é um ponto muito interessante, tá, gente? Olha só,
Se você está fazendo um tema relacionado à saúde, você precisa se embasar muito nessas leis, nessas normas do Ministério da Saúde, em dados do IBGE, voltado para essa questão relacionada realmente ao seu tema. Então você precisa ter essa abordagem teórica muito bem embasada. Claro que você não precisa contar a história do Brasil, né? Você não precisa contar. Tem muito aluno que começa assim, a saúde começou a ser estudada em Não, cara, não é assim também, tá? Você precisa falar ter um embasamento teórico, mas um embasamento teórico voltado para a história, né? Um fator histórico, você precisa analisar a questão histórica do seu tema e de forma mais breve. Só para a pessoa entender assim, o seu leitor ele não entende nada sobre arbovirose, né, que vou usar aqui esse tema. Ele não entende nada sobre a arbovirose, não entende nada sobre tratamento, não sabe por que essas pessoas precisam de um centro de reabilitação, o que é que elas vão fazer nesse centro de reabilitação. Então você precisa explicar isso. A introdução vai servir realmente para introduzir essa pessoa nesse trabalho, falar um pouco sobre a sua cidade. É importante na introdução falar um pouco sobre a sua cidade, falar um pouco sobre o seu local, tá? E aí no capítulo 1 de procedimento metodológico, a aluna, né, mostrou, lembrando, isso aqui é a estrutura dela, né, a estrutura da universidade dela. Ela falou aqui sobre as etapas, né, e sobre como a metodologia foi utilizada em cada processo, né, qual foi a metodologia utilizada em cada etapa e quais os processos que levaram ela até os objetivos. Tá? Nessa universidade dessa aluna, os objetivos dela estavam inclusos aqui, nessa parte da introdução, tá bom? E isso é muito importante de você saber. A gente, na metodologia, ou nos procedimentos metodológicos, a gente indica como serão os processos para poder chegar nos objetivos. Isso serve tanto para o objetivo geral, quanto os objetivos específicos, né? Que o objetivo geral é só um e objetivos específicos tem mais de um, né? Geralmente tem aí 3, 4 ou mais, né? Então é importante que a metodologia ela indique esses processos e chega aqui no capítulo 2, no referencial teórico. Vamos lá. Veja que todo o referencial teórico são temas relacionados à arbovirose, às vítimas de arbovirose, aspectos históricos, esses teminhas são bem legais, centros especializados em reabilitação. Ela realmente fez uma análise, tá bem completinho esse referencial teórico. Ela fez uma análise, né, desse tema dela, bem aprofundada. Foi muito legal isso daqui para apresentar o projeto dela. Então, vamos lá, repetindo aquilo que eu disse pouco tempo atrás. Para uma pessoa leiga que está lendo isso daqui, que não conhece o tema, isso é muito bom, tá? Isso daqui leva muito conteúdo para essa pessoa, ela realmente vai entender bem sobre esse tema. Então um referencial teórico, ele é muito importante para isso. É porque a introdução ela é muito breve, né? Ela não vai conseguir apresentar tanto sobre o tema, ela não vai conseguir explicar de forma tão detalhada. E aí o referencial teórico, dá essa avalanche de informação para a pessoa. E a pessoa realmente vai entender muito melhor sobre esse tema, né? Sobre esse tema mesmo, tá? No capítulo 3, no referencial projetual, ela utilizou aqui, exemplos, né? De centros de reabilitação, no caso dela. É sempre legal, né? Já vi muita gente usar referenciais projetuais com temas diferentes do tema que você está abordando ali. Não tem problema, tá? Não é proibido. Eu só acho mais interessante usar com um tema semelhante ao seu, porque você realmente vai utilizar pontos positivos e pontos negativos para o seu trabalho, né? Referencial projetual é isso, na verdade, é você fazer uma análise daquele projeto e aí pegar aqueles pontos para o seu e analisar. Não que você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né, nesses pontos. Opa, deu uma batida aqui no microfone. Não que você vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no seu projeto, longe disso, mas esses pontos eles merecem ser analisados. O capítulo 4, né, tá aqui, aspectos pré-projetuais. Vamos lá.
Então ela colocou esse capítulo 4 para analisar a questão do programa de necessidades, pré-dimensionamento, organização funcional, caracterização, né, do terreno ou diagnóstico do terreno. Então estão os mapas, estão aqui a questão da ventilação, da insolação, que ela fez esse estudo, o conceito, o partido arquitetônico, e ela parou aí porque no capítulo 5 foi realmente para explicar o projeto, para mostrar essa proposta. Vamos lá. Nessa parte da proposta, veja que ela começou falando da evolução projetual. Isso é muito bom, isso é muito interessante, tá? Por quê? Porque muitas vezes em um TCC de arquitetura, os alunos só chegam falando do projeto em si, de como ele tá, de como tá aquele projeto. Não fala de como foi aquela evolução, de como as ideias começaram a surgir, da questão, por exemplo, essa aluna ela usou muito o formato do terreno, então ela explicou essa questão de a volumetria dela ter sido embasada, né, na forma do terreno, já para aproveitar esse terreno que ele é bem, tem um formato bem diferente aí, que poderia ser utilizado mesmo, e realmente foi bem legal porque aproveitou muito bem essa questão do terreno, terminou fazendo uma implantação muito interessante. Ela já vai inclusive para implantação e acessibilidade, depois setorização. Então veja, essa ordem de como está explicando aqui o projeto, ela não necessariamente precisa ser essa. Importante que você saiba isso. Existe uma lógica nessa forma que ela fez, né? Sair da evolução projetual e começar a explicar os pontos detalhados do projeto. Eu particularmente acho interessante, porque realmente você vai fazendo a pessoa que está lendo o seu trabalho, né? Não necessariamente a banca, mas qualquer pessoa que pega o seu trabalho, você vai fazendo ela entender sobre o seu projeto, entender sobre a volumetria, entender como você utilizou os materiais, a estrutura, as condicionantes climáticas, como foi que você resolveu essa questão dessas condicionantes. Então realmente fica muito bem explicado, né? Fica muito bem demonstrado isso. Ela colocou um pouco aqui, ó, esses layouts que era de uma cartilha do Ministério da Saúde, explicando como eram esses espaços de atendimento, tá? Tudo referenciado, isso é importante pra caramba, né? E aí tem as imagens do projeto, as imagens, né, mostrando iluminação, mostrando a utilização realmente desse projeto. E aí é importante que você saiba que, até, sempre falo isso para os meus alunos, render não é algo que uma banca costuma avaliar tanto, né? Geralmente uma banca pega assim a parte das imagens e passa de forma mais rápida. Não são todos os professores que fazem isso, né? Tem alguns professores que fazem assim, outros não. Por quê? Porque na verdade eles estão meio cansados de ver tanta imagem, né? A gente que trabalha com arquitetura vê imagem ainda mais dos outros assim e tal. Depois de passar tantas páginas lendo aqui sobre o projeto, vendo sobre o projeto, termina que fica meio cansativo. Então assim, as imagens elas precisam existir, né, até para você explicar bem o seu projeto, mas eu estou falando isso para você porque eu já vi muito aluno, meu Deus, eu preciso fazer o melhor render da minha vida, aquele render maravilhoso, aquele render que custou R$1.000 por imagem, e cara, sinceramente, eu não sei até que ponto isso é vantajoso, né? Até que ponto vale a pena você gastar tanto dinheiro, ou às vezes tanto esforço, numa parte que não vai ser tão focada, né, ali pela sua banca, tá? Então veja só, chegou aqui na parte da conclusão, uma conclusão breve sobre o trabalho, interessante de ser mostrada, né? E a gente vai chegar aqui na parte do apêndice. Eu não vou falar sobre as referências bibliográficas, porque aí vai de cada um, né? Cada trabalho que tem o seu, tá? Então vê só, aqui a gente tem a parte do apêndice, né? Que vão ter as plantas humanizadas. Vou até dar um zoom para você ver um pouco melhor aqui. Ficou bem legal isso, tá? Tem aqui lembra que a página da esquerda e a página da direita, dividida aqui no meio. E aí a gente tem aqui, ó, a planta de coberta, a planta do térreo, a planta do primeiro pavimento.
Vitor, é obrigatório colocar esse apêndice, essas plantas humanizadas? Não, tá? Tem aluno que coloca, tem aluno que não coloca. Tem universidade que eu nunca vi universidade que exigia colocar as plantas no trabalho teórico. Porque, como eu falei, né? Nessa universidade, ela pede o trabalho teórico, né? Que é o que a gente chama de caderno, e ela pede também as pranchas. Então, meio que não precisaria ter essas plantas humanizadas aqui, né? Mas a aluna quis colocar, existe uma explicação lógica para isso também. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso, posso falar mais sobre esses pontos também. Mas eu acho que é um ponto que fica muito interessante no seu caderno, você ter essas plantas. Esse daqui também tem, depois eu vou mostrá-lo aqui para vocês também, é um trabalho muito legal também. E aí, cara, tem muito projeto para mostrar, tá? Como eu falei, tem mais de 50 alunos aqui que foram mentorados por a gente, tem muito projeto. Tem muito TCC nota 10 para mostrar, e não 10 também. Tem alguns TCCs que não tiraram 10 e que são muito bons e que vale a pena mostrar para todos vocês, tá bom? Para mostrar pontos do porquê que não tirou 10. Eu quero realmente abrir o jogo aqui com você, tá bem? Bom, então eu apresentei os dois temas e o terceiro tema eu já falei um pouco sobre ele, né? O terceiro ponto da análise, que é justamente a diagramação. A diagramação dessa aluna, você pode perceber que todo o trabalho ela segue as mesmas cores, né? Ela segue as mesmas tonalidades, a fonte, até os elementos que utilizou, os ícones, mais ícones, até as cores dos gráficos. Cara, isso parece detalhe, né? Isso parece besteira, mas na verdade não é, tá? Por quê? Porque quando você tem esses pontos, né, um trabalho de formiguinha que pouco a pouco deixa o seu trabalho interessante, vendo esse trabalho como um todo. Por mais que uma banca analise o trabalho de forma a prestar atenção no conteúdo, é totalmente diferente você pegar um trabalho feito em folha de papel ofício, impressa e normal, ou pegar um trabalho diagramado assim, bonitão, né, que tenha todos esses elementos. É isso que eu tento levar para os meus alunos. Eu até chamo isso de fator uau, né? O fator uau de a banca pegar assim o seu trabalho e tá sempre acostumado a pegar aqueles trabalhos convencionais e dar aquele uau, nossa, que trabalho legal, né, de ver, e realmente isso vai fazê-lo prestar mais atenção no seu trabalho. E tá aí uma coisa que a gente precisa fazer na vida, é que as pessoas prestem atenção no que a gente está dizendo, né? Isso é importante para todo mundo. Então é isso, gente, tá? Eu vou voltar para minha telinha aqui, se o mouse me ajudar, voltou. E aí, vê só, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Ele ficou bem completo, porque eu queria realmente mostrar para você todos esses pontos, né, que eu falei. Queria mostrar esses detalhes de um TCC, né, desse TCC de Amália Helena aqui. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui nesse vídeo o que é que você achou. E sério, se você gostou desse conteúdo, se você tem algum amigo, alguma amiga que esteja no TCC, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque garanto que vai ajudar muita gente. Quando você está em um TCC de arquitetura, e essa dica de verdade ela é muito importante. Quando você está fazendo um TCC de arquitetura, que você está fazendo o trabalho, buscando o seu máximo, fazendo um TCC tão interessante, tão bonito, ou mais do que esse de Amália que eu mostrei aqui, é muito melhor quando você tem um colega, um amigo que está fazendo o TCC, né? Ele está fazendo o dele, você está fazendo o seu, mas vocês dois compactuam dessas ideias, vocês podem se ajudar, então é totalmente diferente. Então, se você tem aquele seu amigo inseparável que você está lá fazendo TCC e ele também está fazendo, ou que vai fazer TCC, então envia esse vídeo para ele, fala, dá uma olhada aqui, olha aqui como isso aqui dá para utilizar no nosso, tá? E faz uma análise, como eu te disse, pega os pontos positivos, os pontos que você pode aproveitar para o seu projeto e comenta aqui, compartilha. Eu quero criar conteúdo
totalmente voltado para você. Então coloca que tipo de ponto você quer que eu detalhe no próximo, comenta, interage com a gente, acompanha a gente lá no Instagram, @tccnota10arc, acompanha a gente no nosso canal do YouTube também, tá? Tem muito vídeo legal vindo aí, tem muita coisa interessante, tá? Então é isso, pessoal.